Senhores e senhoras, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Reflexões aqui no canal Podcast Gospel. E hoje nós vamos refletir, nós vamos pensar sobre relacionamentos precoces. Esse é o nosso tema e é disso que nós vamos falar um pouco hoje. E para trazer uma referência para vocês, eu quero trazer um pouco sobre, para a gente meditar sobre um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis capítulo 2 e 3. Onde ali nos é informado que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem, e aí criou o homem. E aí disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí nós sabemos, que Deus formou a mulher a partir da costela do homem e entregou a mulher para o homem. E aí o homem, ao se deparar com a mulher, ele disse o quê? Essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque da parte do homem foi tirada. E aí, o que Jesus completa, em Mateus capítulo 6, dizendo que não separe o homem o que uniu Deus. Criou, pois, Deus o homem e a mulher, e juntos esses dois formam uma só carne. Você pode prestar atenção em um detalhe? Formou Deus, juntou Deus, uniu Deus, o homem e uma mulher. Não foi uma criança e outra criança, ou um adolescente e uma outra adolescente. Não, um homem formado e uma mulher formada, adultos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da questão de relacionamentos precoces, relacionamentos que se iniciam muito cedo, e muitas pessoas dentro da igreja, dentro do meio cristão, muitas vezes se decepcionam, ou têm relacionamentos que são frustrados por conta da idade que se começa esses relacionamentos. E qual o objetivo do relacionamento cristão? Então nós vamos tratar disso um pouco hoje aqui, e para nós realmente refletirmos, meditarmos. E você também aí que está à busca do amor da sua vida, seja homem ou mulher, refletir um pouco sobre isso. Vamos lá, primeira questão que eu quero trazer hoje. Nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados por informação a todos os momentos. Principalmente nos filmes de Hollywood. Aqueles filmes românticos, que geralmente as mulheres assistem bastante. Mas, se nós formos pegar, por exemplo, séries, filmes, até mesmo desenhos infantis, já colocam muito a questão do romantismo, que é uma coisa para adultos. Nós sabemos que é uma coisa que foi feita para homens e mulheres adultos que têm consciência do que está fazendo. Então, hoje em dia, por nós sermos muito bombardeados por informações, nós vemos relacionamentos cristãos se iniciando muito cedo. Pessoas com 12, 13, 14, 15, 16 anos iniciaram relacionamentos sem sequer ter condições para isso. Então, sei lá, o cara acha uma menina bonita na igreja, vai lá e começa a gostar dela. Tem algum problema em gostar, em sentir algo? Não, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando isso acontece, o momento que isso acontece. Porque, se nós vamos lembrarmos bem, em Cantares, há uma passagem, há um versículo que diz o seguinte, é uma mulher dizendo ali pro seu amado: não desperte o amor ou o desejo antes que esse o queira. Ou seja, há um tempo determinado para todas essas coisas. Cara, o que nós vemos hoje? Muitos adolescentes e até jovens iniciando relacionamentos com o sentimento certo, mas com as intenções erradas, com intenções equivocadas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um homem, tá? um adolescente. O cara tá lá gostando da menina, e aí ele vai conversar com a menina, eles começam a se gostar e tal, e aí o cara vai sair com a menina. O cara não trabalha, o cara não estuda, o cara não tem dinheiro pra nada. O que ele vai fazer? Pedir dinheiro pros pais pra sair com a menina. O cara não tem nem condições de se bancar e bancar alguém. E tá pensando em ter um relacionamento. Segundo ponto. É diferente um relacionamento entre um cristão
e uma pessoa do mundo. Geralmente, as pessoas do mundo se relacionam sem nenhum objetivo futuro. Se relacionam simplesmente pelo prazer de querer ter alguém, de querer suprir uma carência, ou de querer suprir necessidades sexuais. E não buscam aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos exorta a buscar, que é um relacionamento visando um futuro casamento, cara. Então, muitos homens, ou até mesmo homens adultos, se relacionam sem a intenção de se casar. E isso dentro da igreja. Ou então tem aquele cara que atira para todo lado, que não sabe para onde ir, e qualquer pessoa que aparecer para ele tá bom. Então, o que eu quero dizer? Isso acontece por quê? Porque o mundo em si já impõe para o ser humano de que ele só é feliz se ele tiver alguém do seu lado. Que ele só pode ser supremamente feliz se ele encontrar a pessoa ideal, a pessoa que vai se encaixar em tudo que ele quer, vai se encaixar com os planos, propósitos, se esse cara tem planos, propósitos, claro. Mas na maioria das vezes é isso, sabe? Para satisfazer algo momentâneo e não ter algo visando o futuro. Então, para pra pensar, por exemplo, agora pegando a questão da mulher. Muitas mulheres ou adolescentes se relacionam com o intuito realmente de suprir uma carência que muitas vezes ela não tem, ela não encontra em parte da família, ou seja, no pai ou na mãe, ou então justamente por querer ter alguém do lado. Então, ela não sabe realmente o que buscar em um homem, em um adolescente, no caso, que nem é para começar, Mas o que acontece? Elas se deixam levar por aquilo que elas ouvem, aquelas palavras bonitas, que geralmente os homens têm, de ir lá, trocar aquela ideia, encantar a menina e tal. E se deixa levar por isso. Mas, por exemplo, não olha como esse cara trata a mãe, esse cara tem um plano para o futuro, se esse cara trabalha e planeja dar para essa mulher, ser para essa mulher o seu protetor, aquele que vai cuidar, aquele que vai amar, aquele que vai exercer autoridade sobre ela, não pela força, mas justamente por querer. Assim como um pai cuida de um filho, o homem tem um papel de cuidar da sua mulher, ser provedor da sua mulher. Isso aqui nós já falamos em outros vídeos, mas só para deixar claro que qual que é a idade ideal então para começar um relacionamento? O relacionamento de Deus, na verdade, o namoro nem existe, tá? Na Bíblia não existe namoro. Não sei se vocês sabiam disso. Na Bíblia existe o cortejo, que é o quê? O homem ia até o pai da mulher que ele estava interessado, muitas vezes pagava um dote, seja em trabalho ou um dote em valor de dinheiro, e aí o pai dessa mulher conversava com a mulher para querer saber se essa mulher queria se relacionar com aquele homem. Então era um homem que tinha trabalho, tinha responsabilidade, um homem que, para se casar com a filha de outra pessoa, tinha que mostrar que tinha dotes para isso, que tinha qualidades para ser um bom esposo, um bom marido para aquela mulher. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos isso, As pessoas, elas se deixam levar pela carência, se deixam levar simplesmente pelo sentimento, ou muitas vezes pela beleza, que acontece muito, Caraca, essa pessoa é muito bonita, então eu vou só pela aparência. Eu não vou me preocupar com caráter, não vou me preocupar com planos para o futuro, e principalmente se for uma pessoa de Deus. O que essa pessoa busca? Além de mim, ela busca a Deus em primeiro lugar? Essa pessoa, ela ama a Deus acima de todas as coisas, a ponto de que, se eu como um homem falho ser humano, ultrapassar um ponto, um limite, aquela pessoa vai me brecar e falar, não, por temor a Deus e por amor a Deus, eu amo primeiro a Deus do que a você. E isso serve tanto para homens como para mulheres. Então, homens, se dediquem primeiramente a amar a Deus e servir a Deus em primeiro lugar. E mulher, esteja com seu coração tão escondido em Deus que o homem tem que procurar primeiro a Deus para depois ele encontrar o seu coração. Porque o seu coração vai estar escondido em Deus. E aí vocês podem estar se perguntando, mas quando que eu vou saber? Quando começar? Quando você realmente for um homem com responsabilidades, não depender mais de pai e mãe para ter suas coisas, trabalhar, se sustentar e ser provedor, e principalmente saber como Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela,
aí você é capaz de ter um relacionamento. Lembre-se, não somente um relacionamento, mas visando um futuro. Você vai tirar uma pessoa da casa dela para se casar com ela, para viver uma vida alinhada com ela. Então, os projetos, os planos, as ideias, os gostos têm que se bater. E o principal de tudo, se você tem um chamado específico, essa pessoa tem que ter o mesmo chamado que você. Ou então, abrir mão de algo, porque relacionamento é isso. Se você não estiver disposto a abrir mão de algo pessoal seu, você nunca vai poder ter um relacionamento com outro. Porque muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algo para nós, para podermos dar ao outro aquilo que nós não podemos suprir em nós mesmos. Então, é isso, pessoal. Espero que, de fato, vocês tenham pensado, que isso faça vocês refletirem sobre isso. E, de fato, busquem a Deus em primeiro lugar. Relacionamento é bom, é gostoso, aquele momento de sair, de estar junto, é bom. Mas, em primeiro lugar, esteja completo e cheio por Deus. Se Deus não suprir todas as suas carências e necessidades, nenhum ser humano nessa terra vai poder fazer isso. Ninguém, seja homem ou mulher, pode preencher no seu coração aquilo que só Deus pode preencher. Gospel Reflexão.